certo aí, pessoal? Vamos em silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, eu sou o Pedro, professor de filosofia, e nós vamos trabalhar juntos nesse mundo ao longo desse ano letivo. Ano passado vocês tiveram filosofia com o Adriano, e ele me passou que viu com vocês essa filosofia antiga, desde o nascimento dela na Grécia, com Tales de Mileto, passando ali pelos sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, até a filosofia medieval, com os filósofos cristãos, especialmente Santo Agostinho e Tomás de Aquino, por isso? Entendeu? Então, a partir de hoje, no segundo ano, nós vamos dar início aí à filosofia moderna, ao conhecimento da filosofia moderna. A filosofia moderna ela começa no século XV e vai até o século XVIII. Ela vai se desenvolver no contexto daquilo que é chamado de Idade Moderna. A Idade Moderna começa com a queda de Constantinopla, segundo alguns historiadores. Em 1453, Constantinopla, que era a sede do Império Bizantino, ou do Império Romano do Oriente. Aí vai estudar sobre a filosofia de Spinoza? Spinoza, sim, moderna, sim. Nós vamos também passar por ele. Ele é um dos filósofos racionalistas modernos. Os três principais filósofos racionalistas modernos são Descartes, Spinoza e Leibniz. E tem os empiristas, que são as duas principais escolas filosóficas aí na questão da teoria do conhecimento. Nós conhecemos graças a quê? Graças à razão, graças à experiência. O Spinoza tem uma perspectiva interessante aí também no campo da ética, no campo da política. O seu tratado teológico político é algo que acontece hoje. Está trazendo isso hoje. Porque, segundo ele, a religião nada mais é do que um instrumento de dominação política. A religião foi desenvolvida, ela foi criada para quê? Para que os poderosos usassem ela para manter o povo submisso. Você vê a galera aí hoje, né, usando a religião adoidado para poder utilizar-se do poder político. Nós temos aí no nosso Congresso, entre aqueles que fazem as leis do nosso país, que são deputados, temos também vereadores, deputados federais e estaduais, bancadas chamadas de bancada da Bíblia, o poder religioso, infiltrando no poder político e sendo usado a religião como instrumento de dominação política. A galera aí, uma conservadora, religiosa, tem uma teologia hoje que é chamada teologia do domínio. A teologia busca fazer com que os estados funcionem de acordo com a perspectiva religiosa daqueles que elegeram os governantes. O Trump está fazendo isso, o Bolsonaro faz isso aqui no nosso país. Então é a galera aí que usa a religião como instrumento de dominação política. Aí você vai olhar para a vida individual desses caboclos e o que eles seguem nessa religião. O Bolsonaro já tem não sei quantos casamentos ali, faz um monte de merda, não segue os princípios religiosos. O Trump é a mesma coisa. O Trump, um dos processos que ele sofreu nos Estados Unidos é por assédio, por abuso sexual. Então os caras não seguem. Mas aí eles usam o discurso religioso para quê? Iludir as massas. A mesma coisa faz também o Lula, ele também faz. Não é exclusividade da direita isso. Dois grupos, mas os dois têm visões diferentes da religião. Mas o Spinoza vai fazer isso. Só que não é ele que a gente vai trabalhar hoje aqui. Ele vai fazer também no campo do conhecimento, uma espécie que é chamado de panteísmo, uma perspectiva de tudo é Deus, necessário, que a liberdade nada mais é do que uma ilusão da nossa consciência. A gente acredita que é livre, mas na verdade não é. Tudo é necessário. Nada acontece por acaso ou fruto da livre espontaneidade. O universo, ele é um todo constituído que de alguma maneira influencia todos os seres neles. Então, a nossa consciência nos dá uma falsa sensação de liberdade na perspectiva dela. Mas a filosofia moderna essa vai desenvolver da queda de Constantinopla, das grandes navegações. A queda de Constantinopla vai ter
uma repercussão na Europa. Por quê? Porque era por ali que eles atravessavam saindo da Itália para ir ao Oriente buscar as especiarias. E depois eles têm que mudar de perspectiva ou buscar novas rotas. Nós temos um país que será pioneiro nas grandes navegações europeu. Qual que será esse país? Portugal se destaca ali, um pioneiro nas grandes navegações. Ele começa contornando a África, fazendo feitorias, entrepostos comerciais na África. Ele é pioneiro, mas só que ele não vai ser o pioneiro a chegar na América. Em 1492 nós temos a descoberta da América. Um navegador italiano, genovês, de Gênova, Cristóvão Colombo, liderando navios espanhóis, chega na América, descobre a América, em 1492. Em 1498 nós teremos um português realizando um grande feito. Qual foi o primeiro português a contornar o périplo africano e chegar nas Índias Orientais, buscar especiarias, você sabe? Oi? Exatamente. O Vasco da Gama. Foi a única vez que o Vasco foi primeiro na história, né? E aí o Vasco chega lá nas Índias, né? Consegue contornar o périplo africano, o Cabo das Tormentas, inclusive muda o nome do Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Enche os navios de especiarias, volta a Portugal, o rei fica tão feliz que dá um título para o Vasco, o título de vice-rei das Índias. Ele então, o Vasco passou a ser vice, o Flamengo inclusive, né? Desde então, apesar de que nem vice o Vasco está conseguindo ser mais. Ele nem nas finais ele anda chegando, ele anda frequentando as divisões subalternas do futebol brasileiro. Mas Vasco da Gama em 1498 e no dia 22 de abril de 1500, outro navegador português realiza um grande feito, que é o Vasco Cabral. Ele descobriu o Brasil. Descobriu não, porque tinha gente morando aqui, invadiu, né? Ele foi no momento ali para explorar o Brasil, depois para plantar açúcar, cana de açúcar, produzir açúcar nos enchentes e vender para a Europa. No fim do século XVII, início do século XVIII, descobre o primeiro Paraná, depois Minas Gerais. E aí iniciou o processo da história do nosso país. E a filosofia moderna se dá nesse contexto, da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa no século XVIII, 1789. Esse é o período que compreende a Idade Moderna e vai ser onde vai se desenvolver os pensadores modernos. Um dos grandes filósofos e cientistas modernos é o Galileu. É famoso por defender a teoria heliocêntrica, inclusive isso levou ele a ser inquirido pelo Tribunal da Inquisição. O que é o heliocentrismo? Hélios, em grego, é o deus do sol. Centrismo, centro. Galileu vai defender isso. Essa tese tinha sido defendida primeiro na modernidade por Nicolau Copérnico. Inclusive, a teoria heliocêntrica é chamada de Revolução Copernicana. Mas só que Copérnico foi esperto. Ele pediu para publicar as obras dele só depois que ele morresse. Depois as obras dele foram condenadas pelo Concílio de Trento e foram para o Index. Vocês lembram o que era o Index? O índice de livros proibidos, estipulados pela Igreja Católica. A Igreja Católica considerava aqueles livros heréticos. O que é heresia, vocês sabem? E não vai contra o ideal da igreja. Um erro de fé, né? É um erro doutrinal, uma doutrina errada, de acordo com a Igreja Católica. Apesar de que protestantes também têm os seus conceitos, as suas perspectivas ali, que eles defendem como heréticas, hereges. A própria Igreja Católica, para os protestantes, seria herética. Então, herege significa escolha errada, a escolha de uma doutrina errada. Então, Galileu defendia o heliocentrismo, e isso ia contra a Bíblia. Vários trechos da Bíblia mostram a perspectiva de que a Terra é o centro do universo, de que é o Sol que gira em torno da Terra. O geocentrismo, exatamente. Tem até inclusive um episódio bíblico que está lá no Antigo Testamento com Josué liderando o povo de Deus na guerra contra um povo inimigo. As batalhas durante o dia, o povo de Deus vencia, durante a noite perdia. Mas Josué tem a brilhante ideia: peraí, eu vou pedir para Deus parar o sol, porque se Deus parar o sol, o dia fica mais longe e a gente vence a guerra.
Josué foi e orou, pediu para Deus, Deus foi e parou o sol. Se o sol parou, é porque o sol que se move na terra. A Bíblia é a palavra de Deus não erra. Quem está errado então são os cientistas. Por isso, fogueira neles. Galileu foi preso, mas como ele tinha dinheiro, o julgamento dele foi um pouco mais brando. Ele falou: Galileu, o negócio é o seguinte, se você não se retratar aí, nós vamos ter que te mandar para a fogueira. Aí ele foi escrever um documento lá, mas não prometo nunca mais defender essas ideias. E aí, depois disso, ele acabou sendo liberado, não foi para a fogueira, mas outro pensador, filósofo dessa época não teve a mesma sorte. Foi o Jordano Bruno. Esse foi parar na fogueira, foi queimado vivo. Um pouco mais pobre, não tinha dinheiro para se defender ali, acabou se lascando, né? A igreja mandou ele para a fogueira e defendia também outras ideias, como o panteísmo, de que tudo é Deus, de que o Sol é só um dos infinitos sóis, porque cada estrela é um Sol, existem diversos universos, né? E tudo isso aí era considerado heresia, essas heresias, por conta dela, Jordano Bruno foi condenado à morte. Então o heliocentrismo ia contra o geocentrismo, que era bíblico, que era defendido pela igreja. E o Galileu Galilei, ele vai desenvolver um método que é o método matemático experimental. Qual que é a grande preocupação dos modernos? É com o método. O que é um método? Palavra de origem grega, que significa caminho. O método é um caminho para se chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. Qual que é a melhor forma de você desenvolver um conhecimento certo, seguro e verdadeiro? Para o Galileu Galilei é o método matemático experimental. Você faz experiências e transforma essas experiências em fórmulas matemáticas que explicam esses fenômenos. Pegar o exemplo do próprio Galileu, para a gente ver como é que funciona isso. Ele fazia experiências. Através das experiências que ele desenvolvia, ele chegou a uma teoria, desenvolveu uma teoria que é a teoria, ou a lei da queda livre dos corpos. O que é a lei da queda livre dos corpos? Essa teoria defende que todos os corpos do vácuo caem à mesma velocidade. Vamos fazer o experimento aqui em sala agora, para a gente ver como é que funciona isso, né? Se eu soltar esses dois objetos, qual que vai cair primeiro? O livro, por quê? Para Galileu não importa o peso, não importa a massa, no vácuo todos os objetos caem na mesma velocidade. Por que a folha vai cair mais lenta ou não? Por conta da resistência dela. Por isso que no vácuo todos caem ao mesmo tempo. Aqui a folha vai pegar o vácuo livre e vai cair junto. E se eu embrulhar a folha, ela vai perder a característica dela que fazia com que ela sofresse mais a resistência do ar. Ela continua com o mesmo peso, mas vai cair ao mesmo tempo. Aberta, ela cairia de forma mais demorada, por quê? Então, através desses experimentos, ele elabora a teoria ou a lei da queda livre dos corpos, que diz que todos os corpos do vácuo caem à mesma velocidade constante. Qual que é? 9,8 metros por segundo. Então aí ele fez as experiências, ele morava lá em Pisa, na Itália, tinha aquela coisa lá, ele estava jogando fogo lá de cima, e foi percebendo isso. E a questão não é o peso que faz os corpos caírem mais rápido. Todos os corpos caem na mesma velocidade, independentemente do peso. Ele tem um experimento que solta uma bola de metal de 1 tonelada e solta uma pena no vácuo. Mas cai ao mesmo tempo. Se for no vácuo, né? Agora a pena sofre mais da resistência do ar. Então essa é uma nova postura científica, né? Através de experimentos ele elabora uma forma matemática para explicar esse fenômeno e chega a essa velocidade, 9,8 metros por segundo, né? Ele faz observações, experimentos e valoriza a matemática como instrumento capaz de enunciar as regularidades observadas nos fenômenos. Todos os fenômenos eles funcionam de forma mais ou menos regular, ou seja, mais ou menos da mesma forma, da mesma maneira. Outro que vai desenvolver o seu pensamento aí, tanto no campo da filosofia quanto da ciência, é o Isaac Newton, o pai da física moderna, da física clássica. E para ele, o universo ele funciona de forma ordenada, simples, regular, uniforme. Ele vai elaborar as suas leis de Newton. Vocês lembram das leis de Newton aí? Quais são elas? As leis de Newton.
inércia, né? Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Ação e reação e força é igual a massa vezes aceleração, né? São as 3 leis clássicas da física newtoniana. Ele vai elaborar também a teoria da gravidade. O que diz a teoria da gravidade? Ou a lei da gravidade desenvolvida por Isaac Newton. Massa atrai massa. Quanto maior a massa do corpo, maior o poder de atração que ele exerce sobre os outros. Por que a gente não percebe isso aqui nos nossos corpos? Apesar de que é um tipo de atração que acontece entre nós, pessoas, seres humanos. Mas porque uma pessoa mais gordinha não atrai uma mais magrinha aqui. A gravidade da Terra é muito maior. Ela atrai muito mais do que as pessoas em si. A atração que o povo fala entre nós, seres humanos, é um tipo de atração. Aí é a atração de uma outra ordem que não física, mas biológica. Mas é assim que funciona. O Sol, por conta de sua massa, atrai os planetas e fazem com que eles orbitem. Dependendo da distância, o que ia acontecer se fosse mais próximo? Seria atraído para o Sol. Está numa distância propícia que passa a orbitar. Essa distância também acontece no nosso planeta, quando a gente lança satélites. Se você lançar o satélite a uma certa altura, ele vai voltar e colidir com a Terra. Mas dependendo da altura que você o manda, ele passa a orbitar a Terra, como a Lua, um satélite natural que orbita o nosso planeta. Agora, se passar de uma distância X, a atração já não vai mais exercer poder. E aí esse corpo ficará solto no espaço. Então essa é a ordem do universo. O universo funciona de forma simples, não é complexo. O movimento dos planetas é simples. Por exemplo, qual que é a forma geométrica do movimento da Terra sobre o Sol? Elíptica, né? É simples daquela forma, é uniforme, é sempre do mesmo jeito. A Terra não faz malabarismos ali. Ela funciona de forma regular, simples e uniforme. Por exemplo, para ela girar em torno do seu próprio eixo, quanto tempo ela demora? 23 horas, 56 minutos e alguns segundos, né? Quanto tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol? 16 horas, alguns minutos e alguns segundos, né? Então, essa é a regularidade, é sempre da mesma forma, simples. A Terra não tem vontade própria, ela não é livre. Ela fala, ó, hoje eu quero girar para o outro lado. Isso aí, tem até alguns vídeos do YouTube que falam assim, se a Terra de repente resolver girar para o outro lado, se ela resolvesse parar, não, vamos parar de girar agora, o que aconteceria se ela parar de girar agora? Exatamente, dos 600 que é a velocidade de rotação da Terra, né? Coincidentemente também é a velocidade do som, né? Dos 600 km por hora. E é por isso, por exemplo, que o raio sempre vem antes do trovão. Por quê? A luz é muito mais rápida, 300 mil quilômetros por segundo, né? Então essa é a simplicidade, a uniformidade da natureza. Os modernos vão se preocupar com isso. Para o Newton, o universo funciona de forma mecânica, como uma máquina, ou seja, de forma previsível. Então, ao observar os fenômenos e ver a regularidade deles, você pode prevê-los, né? O universo é uma grande máquina. Depois isso vai desenvolver uma ideia importante para os filósofos modernos, que é a ideia de um Deus que é um grande relojoeiro. O universo seria um relógio feito por Deus. Deus deu corda nesse relógio e depois largou esse relógio. Deus não intervém mais. Essa é uma perspectiva filosófica moderna. De um Deus, é o Deus do teísmo. O teísmo acredita que é um Deus que criou, que fez o universo. Mas esse Deus não intervém mais sobre o universo. Esse Deus veio, relógio, a máquina e largou. Por isso a máquina funciona por si mesmo, de acordo com a corda dada por Deus. Uma hora vai parar, né? Outro filósofo importante moderno aí é o Francis Bacon. Filósofo inglês, empirista, ele vai dizer que a experiência é a fonte, é o princípio de origem do conhecimento, e todo conhecimento que a gente adquire através da experiência se transforma em poder. Por que saber é poder? Porque o conhecimento e a ciência nos dá poder sobre as coisas, sobre a realidade, sobre o mundo, sobre a natureza.
Então, à medida que a gente aprende como a natureza funciona, a gente pode ter o controle sobre nós também. Hoje, a gente é extremamente manipulado o tempo inteiro. Porque existe um conhecimento, uma ciência que sabe como a gente funciona. E aí você vai nas redes sociais, as redes sociais estão cheias de gatilhos. Gatilhos que levam a ações. Porque eles sabem como a gente funciona e atuam sobre o nosso funcionamento, para poder entrar na nossa mente e fazer a gente fazer o que eles querem, a comprar as coisas que eles estão ali vendendo. Ele está sendo manipulado o tempo inteiro. Então ciência é isso, saber é poder. E à medida que você sabe dessas coisas, as empresas todas sabem disso, as 7 magníficas norte-americanas, lá todas sabem disso. E todas usam disso para quê? Para nos manipular. E fazer a gente fazer o que eles querem. Por isso também há um movimento global aí, as empresas estão fechadas, portanto está levando a emergência e a eleição de vários governos de direita no mundo inteiro. Porque a direita aprendeu muito antes que a esquerda isso, e hoje ela domina as redes sociais, que é por onde circulam as informações. A direita já domina e utiliza isso há muito mais tempo. E com essa psicologia social, essa psicologia cognitiva, consegue ali entrar na nossa mente, nos manipular e nos colocar em bolhas ali, brigando uns com os outros, dividindo as pessoas em direita e esquerda, nos manipulando, enquanto nos iludem, nos usurpam, nos manipulam. Acabou o horário? Por hoje é isso aí, galera. Compreenderam alguma dúvida? Acabou, não, falta 2 minutos. Tranquilo?